Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. O que eu quero fazer, então, é falar rapidamente dos 10 mandamentos, para que vocês entendam bem exatamente o que a gente quer dizer ou não quer dizer com psicologia da religião e a exclusão metodológica do transcendente. Então, enquanto psicólogos, primeiro mandamento, não afirmarás a existência do transcendente. A gente não tem na psicologia condições, a psicologia ou nenhuma ciência, né, qualquer ciência tem competência para afirmar a existência daquilo que está para além daquilo que a gente observa. A gente só pode falar daquilo que pode ver, a gente não pode falar daquilo que não pode ver. Vejam lá embaixo, as teorias psicológicas não são teologias. Nada podem dizer da realidade ontológica do objeto religioso, tá certo? Então, se alguém acredita e está apontando para alguma coisa que ele acredita, a gente, como psicólogos, vai até a ponta do dedo do sujeito, a gente não vai para além do dedo dele. Tá certo? Então, o nosso limite é o próprio humano. Então, a gente não pode afirmar alguma coisa que está para além do humano. Mas vejam só o segundo mandamento: não afirmarás a inexistência do transcendente. Muitos colegas, né, Daniel, dizem assim, a psicologia é suficiente para a gente dar conta do fenômeno religioso. Na verdade, a gente dispõe de teorias, de modelos, para compreender por que as pessoas acreditam ou não acreditam. Mas isso não permite dizer que isso é suficiente para falar da realidade de tudo, certo? De repente existe. Eu sou um incrédulo, assim como o Daniel, eu me considero um sujeito agnóstico. Eu oscilo entre o agnóstico e o ateu. Então, eu estou nessa zona do descrente, pelo menos, tá certo? Agora, isso não significa que eu tenha possibilidade de dizer que, porque eu não acredito, não existe, ou pelas razões que eu acredito que as coisas não existem, elas efetivamente não existem. Sei lá, de repente existe. E eu sempre digo nas minhas aulas, né, e vou dizer aqui também, que eu adoraria morrer e me encontrar com Deus, encontrar com todo mundo que já morreu. Acho que seria massa, certo? Legal, ok. Então, eu estou aberto. Compartilho dessa ideia, viu, Wellington? Pois é, não Seria seria muito fantástico, legal a gente conversar com grandes roqueiros falecidos? Eu adoraria me encontrar né? com Elvis, né? Com Jenny Joplin. Seria maravilhoso ver essa Total. galera, cantar com Kurt eles, né? Cobain, nossa, eu ia chorar Kurt Cobain, horrores. seria maravilhoso, tá certo? Alice Cooper, Jimi Hendrix, imaginou a gente Nossa. conseguir solar alguma coisa junto com o Jimi Hendrix? Né? Então, isso é muito importante. Eu acho que a perspectiva não é só psicológica, mas científica, nos coloca no nosso quadrado. A gente só fala daquilo que efetivamente pode estudar. Uma ressalva aqui, a navalha de Ockham, né, que nos obriga a dar explicações mais simples, ela não exclui aquilo que é mais complexo, tá certo? É uma ferramenta para levantar hipóteses. Esse é um outro capítulo. Terceiro mandamento: compreenderás que não afirmar a existência ou inexistência do transcendente não significa que o transcendente inexista. É um pouco aquilo que eu disse há pouco, quer dizer, afirmar ou deixar de afirmar, do ponto de vista científico, é uma aberração. A gente não pode afirmar ou deixar de afirmar ou afirmar a inexistência daquilo que está para além daquilo que eu posso observar. Isso significa o quê? Nada relativamente àquilo que pode existir, independentemente da competência que a ciência tem, né? Ou, nesse caso, incompetência que ela tem para estudar o que é transempírico. O transempírico não permite empiria. Empiria é experimentação, é estudo, recolher dados da realidade para obter certas evidências. Então, não é porque eu não tenho evidência sobre alguma coisa que essa coisa não existe, tá certo? De novo, lembrando o Vergote, no ser humano tudo é psicológico, mas o psicológico não é tudo. Ainda que eu entenda psicologicamente a crença ou descrença, isso não significa nada relativamente à existência ou inexistência do transcendente. Quarto mandamento: não praticarás uma psicologia da religião religiosa. É o que mais a gente vê, grupos que estão mesmo em universidade que falam, nós estudamos a espiritualidade. Eles estão querendo dizer, na verdade, que estudam a possível influência de
seres extracorpóreos. Eles estão fazendo uso do termo espiritualidade, por isso que eu não gosto desse termo também, né? Por outras razões, mas esses grupos são grupos de espíritas, por exemplo, ou grupos de católicos, ou grupos que são, na verdade, religiosos travestidos de psicólogos, ou de psiquiatras, ou de cientistas, tá certo? Não tem problema nenhum a pessoa ser religiosa. A questão é fazer da psicologia da religião um instrumento da sua prática de investigação. Vejam lá embaixo, uma psicologia da religião deve estar a serviço da psicologia, não da religião. Por isso que eu critiquei os trabalhos lá de alguns pioneiros que submetiam a psicologia a interesses institucionais religiosos. Não deve subordinar a ciência aos interesses institucionais religiosos. Quinto, não praticarás uma psicologia da religião irreligiosa, ou seja, uma psicologia da religião ateia que tem a tendência a fazer com que a gente negue a existência do transcendente. Eu não tenho nada a dizer sobre o transcendente pela psicologia. Pessoalmente, eu não acredito, mas a minha descrença não significa nada na realidade. Eu não sou nada para a realidade. A realidade pode ser do jeito que ela é, independentemente do que eu acredito. Mas não é a psicologia que diz isso. Então, a psicologia da religião não pode ser nem religiosa e nem irreligiosa. Ou seja, a psicologia não deve estar a serviço nem da instituição religiosa, nem a serviço do ateísmo. Para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!